Graça e paz, um bom dia a todos que me ouvem. Hoje continuamos com o nosso devocional diário. Novo Testamento, estamos em Lucas, no capítulo número 10. E se você está acompanhando a proposição de leitura do Antigo Testamento, entramos em Salmos. Vamos ler Salmos dos capítulos 1 ao capítulo 3, em nome de Jesus. Aqui no capítulo 10, Lucas vai mostrar que, apesar de Jesus ter escolhido aqueles 12, os outros discípulos continuavam ali juntamente com ele. E aqui ele vai dizer que Jesus ele designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde estava para ir. Jesus ele ia passar por muitas cidades, passar por muitos lugares, e os discípulos dele iam adiante dele para anunciar que ele viria. Lembra que João Batista veio para anunciar que viria Jesus Cristo ali a Israel, na região de Jordão? Agora que Jesus já veio, ele também vai ali mandando os discípulos na frente para que eles possam estar anunciando a sua chegada. Só que ainda são poucos, tanto que Jesus ele vai dizer para aqueles discípulos no versículos 2: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E o que aqueles homens saíram para fazer? Exatamente aquilo que Jesus já vinha fazendo, que os 12 fizeram. Olha o versículo 9: curai os enfermos que nela houver e anunciar-lhes: a vós outro está próximo o reino de Deus. Quando eles vão voltar também, eles mesmos vão dizer que os próprios demônios se nos submetem em teu nome, diz o versículo de número 17. Ou seja, a ordem de Cristo, a pregação, o evangelho, levar o evangelho do reino, curar os enfermos e expulsar os demônios, era a obra do Messias, e ele estava transmitindo aos seus discípulos, aos 12, transmitiu aos 70, e essa mesma obra está sob a nossa responsabilidade hoje. Aonde aqueles irmãos, aqueles discípulos iam, Jesus, ele era anunciado. E Jesus vai proferir aqui alguns ais sobre a cidade de Corazim, a cidade de Betsaida e a cidade de Cafarnaum, como diz os versículos 13 e 15. Por quê? Porque são cidades aonde o evangelho foi pregado, onde os milagres aconteceram, e eles não se converteram. Jesus chegou a comparar eles com Tiro, Sidom, com Sodoma, com Gomorra, porque se nessas cidades os milagres que eles viram tivessem sido feitos, aquelas cidades teriam se convertido. Porém, ali eles estavam duros de coração. Os 70 voltam. Como eu já disse, eles mesmos dizem que os demônios estão se submetendo, mas o versículo 17 diz assim, que eles estavam possuídos de alegria. E Jesus disse para eles: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, Satanás estava furioso, foi expulso ali realmente, porque a obra de Cristo estava sendo realizada e feita. E Jesus ele dá mais autoridade ainda a eles. Versículo 19: eles dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se submetem, sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Veja que Jesus coloca a perspectiva correta do que deveria ser alegria. A alegria não devia ser porque eles estavam ali tendo sucesso naquela obra. Não, a alegria devia ser porque eles eram salvos, eles tinham ali recebido a certeza de que seus nomes estavam escritos no livro da vida, escritos nos céus. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que as obras que nós fazemos, elas só podem ser realizadas se nós tivermos essa convicção, essa certeza de que Cristo está conosco, de que o Senhor está em nossas vidas. Na verdade, nós só fazemos alguma coisa que tem algum valor diante de Deus depois da conversão. Antes disso, é algo que é feito, às vezes, pensando que está fazendo aquilo para ser salvo, mas, na verdade, aquele que é salvo que vai fazer as coisas que são concernentes ao Senhor. Veja que Jesus vai dizer para aqueles homens: vocês são bem-aventurados, porque vocês estão vendo o que muitos outros queriam ver e não viram. Por fim, nesse capítulo vai falar aqui sobre a história de Marta e Maria. Marta e Maria, nós sabemos, por causa do Evangelho de João, que elas eram irmãs de Lázaro, sim, aquele que morreu, ressuscitou e tal. E aqui nós vemos que Jesus vai até lá. É um povoado, como Lucas vai dizer, nós sabemos também que esse povoado é Betânia, e ali ele chega na casa de Marta, se hospeda lá, e Marta tinha uma irmã chamada Maria, e ela sentou-se ao pé de Jesus e ficou ouvindo Jesus, ficou ali glorificando a Deus através de ouvir os ensinamentos, diz o versículo 39, ela sentou os seus pés para ouvir os ensinamentos, e Marta estava agitada de um lado para o outro, não parava, ia para um lado, ia para o outro, ia para o lado, ia para o outro, e Marta se sentiu ali ofendida, chateada, ela se inquietou
porque a sua irmã não fazia nada. Ela chegou a reclamar com Jesus. Ela disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Jesus disse: Marta, Marta, andais inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, mesmo Maria, pois escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Veja que Jesus está dizendo: ó, a melhor coisa é ter a mim. O que ela precisa fazer de melhor é me ouvir realmente. Eu estou aqui agora, então é hora de parar e ouvir a minha palavra. Que nós também possamos ter a perspectiva correta do que é o mais importante. Ter os nossos nomes escritos no livro da vida. E isso só acontece se nós fizermos como Maria, nos assentarmos ao pé de Cristo para aprender com Ele. Que Deus abençoe a sua vida sempre. E a paz do Senhor.